Análise e palpites, oitavas de final Mundial de Clubes da FIFA, começando pelo confronto brasileiro, Palmeiras e Botafogo, um dos mais difíceis de cravar um resultado. Eu apostaria num jogo muito estudado, muito travado, com as duas equipes se arrastando de repente para uma prorrogação. Se tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria no Botafogo, acho que já foi mais testado a competição, acho que chega mais sólido para esse confronto. Então minha aposta iria no Botafogo, mas com um jogo bastante difícil de se prever. Segundo confronto, duas equipes muito irregulares, Benfica e Chelsea. Creio que o time do Chelsea seja um pouco mais forte. O Benfica tomou um susto aí no início da competição e com a repercussão em Portugal também da eliminação do Porto e a pressão, talvez isso tenha chegado nos jogadores, tentado dar um embalo maior para eles virem para esse confronto um pouco mais motivados, mas se eu tivesse que apostar, apostaria no jogo de gols e um jogo com o Chelsea classificando. Inter de Milão e Fluminense, jogo difícil para o Fluminense, eu acho que ele pode fazer um enfrentamento de repente tentar segurar essa Inter e arrastar para uma prorrogação, mas é difícil, eu não vejo o Fluminense fazendo mais do que um gol na Inter, talvez conseguindo 1-0 milagroso ali, mas eu acho muito difícil. Se eu tivesse que cravar, eu apostaria em vitória da Inter sem sofrer gols. City e Al Hilal, gosto bastante do time do Al Hilal, mas é um time fraco defensivamente, apesar do bom zagueiro Koulibaly, é um time que vai para trocação, e para trocação com o City nesse momento, que já começou a se estruturar, chegou no Mundial, acho difícil, eu aposto um jogo de gols com vitória do City. PSG e Inter de Milão, a derrota do PSG já aconteceu no campeonato, que tinha acontecido, Inter Miami é uma equipe que não se mostrou muito sólida defensivamente na competição, já foi mais longe do que se previa, e acho que é um jogo com vitória tranquila para o PSG. Aqui o grande confronto para mim das oitavas, Flamengo e Bayern, confronto aí futebol nacional contra futebol internacional, duas grandes forças dos continentes, sul-americano e europeu. Acredito que o Flamengo possa fazer um jogo de enfrentamento contra o Bayern. Vamos ver como é que vai ser a postura do Flamengo, se ele vai tentar ter a bola e trocar jogo com o Bayern ou se ele vai se resguardar um pouco mais. Existe um mundo, eu acho que o Flamengo possa levar esse jogo para a prorrogação e com um desgaste europeu de início de temporada, não aguentando uma prorrogação, o Flamengo possa vencer. Mas se tivesse que cravar, infelizmente ainda cravaria numa vitória do Bayern de Munique. Borussia e Monterrey, acho que aqui existe a possibilidade da equipe mexicana se classificar. Os jogos que eu assisti do Borussia, muita dificuldade contra um grupo contra Fluminense, Ulsan e Mamelodi, sofreu nos 3 jogos. Me parece um time com uma preguiça em campo, enquanto o Monterrey tem um time que tem jogadores de experiência, é um time interessante, tá invicto ainda, empatou com o River, empatou com a Inter de Milão e ganhou fácil do Urawa Reds, que ofereceu resistência tanto para o River quanto para a Inter. Acho que é uma equipe forte, interessante, tem jogadores novos, jogadores de experiência, eu acho que aqui pode pintar uma surpresa com a equipe mexicana classificando. Real Madrid e Juventus, eu até gostei dos 2 primeiros jogos da Juventus, acho que a Juventus evoluiu em comparação a ela mesma, mas o Real Madrid chegou na competição, né? Começou meio lento, meio preguiçoso, tomou um susto contra o Al Hilal e depois acordou no campeonato. Eu acho que vai ser difícil segurar o Real Madrid até no mínimo as semifinais, então aqui passa o Real. E é isso aí, essa é a projeção.